Olá, queridos internautas. Nós estamos hoje muito felizes porque nós estamos falando de uma personalidade polêmica, mas que tinha uma visão de futuro, que é justamente o presidente Getúlio Vargas, tá? A oposição a Getúlio Vargas era muito forte e fica maior com o atentado lá contra o jornalista, o Carlos Lacerda, onde 2 militares, eles trocaram um tiro lá e o major Rubens Vaz, ele morreu. Investigado, a trama leva alguns assessores lá do Vargas, então a situação dele ficou complicada. Após esse atentado, Carlos Lacerda inicia lá uma onda para derrubar o governo de Vargas. A imprensa ataca o governante e pedem a sua renúncia. Então tem aí uma ilustração para vocês verem. O Carlos Lacerda, ele era muito contundente, esse Carlos Lacerda. Ele era, vamos dizer, um tipo na época, o PT antes de justamente entrar no governo. Combatia tudo que fazia, ele combatia, tá? Então ele realmente lá na época do JK, né, inclusive também do Getúlio aí, ele reivindicava e, né, caía em cima lá da turma, lá com crítica e tudo, tá? Durante 3 semanas, o país está à beira de um golpe lá de Estado e Vargas resiste ao pedido de seus ministros que deixa o poder e cada dia que passa fica mais isolado, tá? Com os ataques da imprensa, em especial do jornalista e político lá, o Carlos Lacerda, né, que teve o atentado, né? O ministério dividido, pressões externas. Vargas se suicida lá no Palácio do Catete, né, na manhã do dia 24 de 8 de 1954, lá com um tiro no coração. Então tem aí as notícias na época, né, da morte lá do presidente Getúlio Vargas, e que realmente causou uma comoção no país, né, porque apesar de toda essa perseguição que existia na época, ele, né, tinha feito lá boas coisas para o nosso país. Inclusive tinha pessoas que, né, o tratavam até como se fosse até um semideus, tá? Notícia da morte do presidente rapidamente se espalhou aí pelo país e os trabalhadores tomaram as ruas para chorar a morte daquele que diziam, lá na época, era o pai dos pobres. Então tem aí uma imagem justamente do povo na rua, na cerimônia justamente aí, né, do velório, né, do presidente. Olha só a quantidade de gente, tá? Então foi realmente assim a maior comoção que teve. Depois nós tivemos um outro período mais para frente, que foi Tancredo Neves, que foi muito parecido aí com essa comoção nacional, tá? Então, os oposicionistas lá, a sede das multinacionais, elas foram atacadas. O vice-Café Filho, ele assumiu lá a presidência, no lugar do presidente, que acabava de suicidar. Então nós temos aí uma imagem do Café Filho, que ficou no lugar lá, justamente do Getúlio Vargas, tá? Com sua morte, Vargas consegue evitar o golpe, né, que é o DN, né, lá naquela época, tumultuava e pregava contra ele. Ele deixou lá uma carta-testamento para a nação, que é entregue lá para o antigo, né, justamente ministro dele, Tancredo Neves, e ela foi lida lá no sepultamento dele, lá no Rio Grande do Sul, pelo João Goulart, que também era ministro dele, né, e que na época realmente prestava um serviço lá para ele. Então aí vocês têm uma imagem tanto, né, do presidente aí com Tancredo antiga, né? E justamente também lá do João Goulart, justamente os dois, né, ministros que foram aí, receberam o comunicado, né, dessa carta-testamento que foi deixado por ele lá, tá? Um trecho da carta diz: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Ou seja, ele morreu como um mártir, deixou essa carta, tudo, e foi naquela época realmente a comoção nacional, tá? Getúlio Vargas transformou um Brasil rural, dependente do café, em uma nação industrializada e competitiva. Foi o grande responsável pela inclusão social no país. Deixou um dos maiores legados para a inserção nacional em um contexto mundial, demonstrando uma grande visão e estratégias que contribuíram para que o país entrasse no século XXI fortalecido e pronto para assumir os seus destinos de potência mundial. E esperamos que todo o seu esforço seja visualizado pelas novas gerações. Então, pessoal, esse programa de hoje ele é realmente um programa muito importante, porque o jovem, principalmente, né, muitas vezes que não acompanha a história, né, apesar que isso aí muitas vezes é falado no banco da escola, mas a gente tem muitas vezes um direcionamento diferente da mídia
E nós temos que reverenciar realmente os nossos grandes líderes, tá? Essas pessoas, elas tiveram seus defeitos, as suas qualidades. A gente tem que analisar aquilo que a pessoa deixou de bom para o país. Porque todo mundo tem os seus defeitos, gente. Mas o presidente, justamente Getúlio Vargas, ele deixou aí um cabedal de empresas, de sistemas e realmente de visão de futuro muito utilizada hoje para a expansão que nós estamos tendo aí no mundo. Só a Petrobras, que realmente foi, naquela época, uma campanha intensa que foi feita no país. Por quê? Porque o Brasil poderia receber empresas já naquela época e avançar no nosso petróleo aqui. Hoje nós temos, é lógico, nós temos aí concessões de empresas multinacionais que justamente prospectam o nosso petróleo, mas naquele momento era importante que o Brasil tivesse uma empresa nacional, tal qual como as grandes potências hoje têm, tá? Então nós temos hoje aí a maior reserva de petróleo, que é lá na Arábia Saudita, tá? Depois nós temos aí o Canadá, nós temos outros países. Isso realmente dá uma riqueza muito grande. Então, apesar do pré-sal também ter sido descoberto, mas o investimento para se explorar o petróleo do pré-sal, ele é muito caro. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, justamente para que esse fator econômico reverta em benefício de todo mundo. Então hoje, especialmente, nós deixamos para vocês esse programa, com várias ilustrações, e nós vamos deixar, né, mais para o finalzinho do programa, um vídeo muito assim, interessante, que era o jingle que eles usavam lá na época, justamente para lançar e fazer a sua propaganda como candidato. Só que nesse jingle já tem muitas imagens realmente dos feitos do presidente Getúlio Vargas, mas é um jingle interessante, né, que chama Retrato do Velho, tá? Então os tradicionalistas e os jovens observem realmente essas imagens e veja que é lógico, a tecnologia hoje ela é muito avançada, mas realmente ela é muito interessante pelo aquilo que se expressou dentro das imagens de toda, né, trajetória desse grande presidente Getúlio Vargas, que trouxe para o país realmente muito benefício com a criação de empresas e instituições lá no seu governo, que justamente foi de 18 anos, tá, pessoal? Então nós vamos deixar vocês aí com esse vídeo muito bacana, tá? Saudosista, deixando para vocês um grande beijo, até o nosso próximo programa. Tchau. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do